Habilidades de álgebra da BNCC, do primeiro ano do ensino médio. Disciplina Laboratório de Educação Matemática 3. Professora Daniela Hoffmann. Participantes do grupo: Ângela, Lucy, Rangel e Tamires. Meu nome é Lucy e vou apresentar a habilidade EM13MAT301. Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvam equações lineares simultâneas usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Nesta atividade, vamos resolver um sistema normal através da regra de Cramer, onde a solução desse sistema é obtida pelas relações x igual a ΔX divididos por delta, y é igual a ΔY divididos por delta, z é igual a ΔZ divididos por delta, sendo o delta o determinante da matriz incompleta. ΔX, ΔY e ΔZ, os determinantes obtidos da matriz incompleta, substituindo-se a coluna dos coeficientes da incógnita procurada pela coluna dos termos independentes. Proposta de atividade: resolva o sistema linear pela regra de Cramer. Aqui nós temos um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, onde esse sistema é dito normal quando o número de equações é igual ao número de incógnitas, no caso, m é igual a n. E o determinante da matriz incompleta é diferente de zero. A solução do nosso sistema a gente vai obter da seguinte forma. Note que as relações ali é o x igual a ΔX sobre delta, y é igual a ΔY sobre delta e z é ΔZ sobre delta. Delta é o determinante da matriz incompleta. Nosso primeiro sistema ali, a gente vai só obter o determinante, que seria o delta, que é menos 4. No segundo sistema, a gente tem ΔX. Bom, esse sistema a gente vai trocar a nossa primeira coluna, que é a incógnita do sistema que a gente quer obter, que é o x. A gente vai substituir pelos os termos independentes do nosso sistema. O nosso sistema tinha 3 equações. A primeira equação é x mais y mais z igual a 1, que é o nosso primeiro termo independente. Depois, nós temos a segunda equação, que é 3x mais 2y, que é igual a 0, nosso segundo termo independente. Na terceira equação é x menos y menos z, que é igual a menos 5, nosso terceiro termo independente. Então, nossos 3 termos independentes são 1, 0 e menos 5. Aí nota que ali no nosso sistema, o ΔX ali do nosso sistema, a primeira coluna é 1, 0 e menos 5, onde a gente substituiu a incógnita x. Logo, resolvemos ali e obtemos nosso determinante, que seria 8. Então, nosso x vai ser ΔX, que é o 8, divididos por delta, que é o menos 4. Logo, o x é menos 2. Agora, vamos obter o valor de y. Vamos resolver a matriz substituindo a coluna do meio, que será referente à incógnita y, substituindo pelos termos independentes,
que será 1, 0 e menos 5. Logo, nosso determinante será menos 12. Y é igual a ΔY, que é o menos 12, divididos por ΔT, que é menos 4. Então, nosso Y será 3. Agora, vamos obter o valor de Z. Então, a nossa matriz será referente a ΔZ. Então, vamos ter que substituir a terceira coluna, que é referente à incógnita Z, onde nossos termos independentes será o 1, o 0 e o menos 5. Vamos obter o determinante 0. Então, nosso Z será ΔZ, que é 0, divididos por ΔT, que é menos 4. Z é igual a 0. E o nosso conjunto solução seria V igual a menos 2, que é x, 3, que é o y, e 0, que é o z. Desta maneira, a gente acabou resolvendo o nosso sistema de forma tradicional. Este link é de uma calculadora de matrizes, que auxilia bastante nos cálculos de matrizes e de sistemas. A seguir eu vou mostrar como ele funciona. Aqui vocês notem que esta calculadora de matrizes a gente pode resolver sistemas por eliminação de Gauss, por regra de Cramer. As matrizes a gente consegue obter determinantes, fazer escalonamento. Então ela nos auxilia bastante e é muito útil em disciplinas como álgebra linear, que a gente vai calcular muito matrizes e fazer escalonamento, e é comum a gente se perder nos valores nas continhas, e aqui ela nos ajuda bastante. Aqui vocês percebem que eu peguei um sistema para ter como exemplo de como ela é útil para resolver, e a gente vai resolver também por regra de Cramer, que nem anteriormente. E ali vocês percebem que no primeira matriz ela já fez o determinante e obteve o ΔX. No segundo seria o ΔX e ela obteve o determinante também do valor 19. E no outro, que seria o ΔY, ela obteve de determinante o 0. O nosso ΔZ, ela teve como determinante menos 19. Então, fazendo os cálculos ali, ela teve que o nosso x, o x1 que ela tem ali, seria o 1, o x2 seria o 0 e o x3 seria o menos 1, que é a mesma coisa que a gente dizer que o nosso x é 1, o nosso y é 0 e o nosso z é menos 1. Então, nosso conjunto resposta seria 1, 0 e menos 1. Essa calculadora, assim, ó, é incrível, dá pra gente usar muito. Então, essa é a minha proposta de atividade. Eu deixo aqui como exemplo para vocês, e esse link vocês usem, que vocês vão gostar. Esse é um aplicativo muito bom. Meu nome é Tamires e eu vou apresentar a habilidade EM13 MAT 302. Construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro ou segundo graus para envolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
A atividade vai ser a seguinte: resolver problemas envolvendo função polinomial do primeiro grau em contextos diversos, em específico na locação de casa utilizando aplicativos. Vamos ao problema. Ana vai viajar a trabalho e aproveitar para levar os 3 filhos e o marido para conhecer a cidade. Antes de viajar, resolveu olhar em um aplicativo de hospedagem da internet, né? Para ver quais casas estariam disponíveis para os dias que a família ficaria hospedada. Então, ela foi lá, olhou no aplicativo, ela colocou que precisava de uma casa para 5 pessoas, né? Para ela, para o marido e para os 3 filhos. E lá ela encontrou uma casa a diária custa R$ 173. Mas também eles deveriam pagar uma taxa de limpeza no valor de R$ 85 por locação. Ou seja, independente de quantos dias eles vão ficar na casa, eles vão ter que pagar essa taxa por locação, que é uma taxa fixa para limpeza. Então, na primeira questão, pergunta se seja a função f de x que representa o valor total a pagar pela hospedagem. Qual seria? A variável x, ou seja, a variável independente, que é, no caso dessa questão, vai ser os dias que a família ficou na casa. Por quê? Porque a função f de x ela vai depender desse valor, dessa quantidade de dias que a família vai ficar na casa, para saber qual é o total a pagar pela hospedagem. Letra B. A lei de formação da f de x. A lei de formação da f de x, a gente vai ter que analisar os valores que nos foi dado na situação. A gente viu que a hospedagem custava R$ 173 por dia, mais os R$ 85 da limpeza. Então, se eles ficarem um dia na casa, eles vão ter que pagar R$ 173 vezes 1, que é 173, mais aquela taxa da limpeza. Se eles ficarem 2 dias na casa, eles vão ter que pagar R$ 173 vezes 2, que é 346, mais aquela taxa de R$ 85. Se eles ficarem X dias, ou seja, uma quantidade que a gente ainda não conhece de dias, eles vão pagar R$ 173 vezes X, mais a taxa de limpeza. Portanto, a f de x é dada por 173x mais 85, que é uma função polinomial do primeiro grau. Sabendo que a família irá ficar hospedada durante 6 dias, qual será o valor a ser pago pela hospedagem? Então, a gente já viu anteriormente que x é a quantidade de dias. Se a gente sabe que eles vão ficar 6 dias hospedados, é só substituir o 6 no valor do x. Pegando a lei de formação f de x igual a 173x mais 85 e substituindo o 6 no valor de x, a gente vai ter a f de 6, que é igual a 173 vezes 6 mais 85, que é igual a que é igual a 1.038 mais 85, que é igual a R$ 1.123. Então, para ficar os 6 dias hospedados na casa, eles vão pagar R$ 1.123. E essa é uma situação que pode acontecer, porque hoje em dia
as pessoas utilizam bastante os aplicativos de locação, tanto como de locomoção. A gente poderia trabalhar a função do primeiro grau utilizando valor de táxi, valor de Uber, e aqui foi escolhido o valor de locação de casas. Também dá para ser exploradas outras situações. Dá para adicionar um valor por hóspede, se algum hóspede ficar menos dias do que o total de dias que os anfitriões vão ficar. Se eles precisarem pagar alguma multa, também dá para trabalhar juntamente com a função do primeiro grau, a porcentagem, entre outras situações. Meu nome é Rangel e eu vou apresentar a habilidade EM13 MAT 401. Converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. A atividade que eu escolhi fala sobre a produção de uma galinha que põe 4 ovos por dia. No caso, os alunos teriam que preencher primeiro uma tabela, colocando o número de ovos que a galinha produz durante 10 dias seguidos. Na segunda tabela que eles receberiam para preencher, teriam algumas lacunas em branco, que são essas que as respostas estão em vermelho, que aí no caso eles teriam que fazer algumas análises sobre o que acontece, por exemplo, se tu tem 1 dia e 4 ovos, se tu dobrar, o que acontece com o número de dias e de ovos? Se tu tem, por exemplo, 3 dias e 12 ovos, o que acontece também se tu dobrar? E, por exemplo, também se tu tem 6 dias e 24 ovos, o que seria a terça parte desse valor? Após preencher essas tabelas, viriam algumas perguntas que faria para os alunos. É correto dizer que ao se triplicar a quantidade de dias, triplica-se a quantidade de ovos? E para o dobro, é correto dizer que ao dobrar a quantidade de dias, dobra-se a quantidade de ovos? E se fosse outro múltiplo qualquer, quádruplo, quíntuplo, o comportamento seria o mesmo? A resposta dos alunos teria que ser sim para todos, porque no caso aqui o aluno tem que ver que está tendo a presença da proporcionalidade conforme o número de dias vai ter o número de ovos. Depois que eles analisaram as respostas que eles acharam, a gente poderia apresentar a fórmula para eles, sendo que y é igual a 4x, onde o y vai ser a quantidade de ovos e x vai ser a quantidade de dias. A próxima parte da atividade diria o seguinte: se o Lon é vendedor de ovos e está interessado na galinha, ele já tem no estoque 100 dúzias de ovos. Se ele comprar a galinha, a sua produção melhorará ainda mais. Aí tu tem que ajudar ele a perceber de que maneira o seu estoque evoluirá preenchendo a próxima tabela. Aí tu tem que no dia 0 tu tem 1.200 ovos que ele já tinha no estoque, no dia 1 tu tem 1.204, e aí tu vai preencher o restante da tabela conforme os dias vão aumentando. E aí faria a seguinte pergunta: e agora, é correto afirmar que se ao dobrar a quantidade de dias, dobra-se a quantidade de ovos no estoque? E para o triplo, é correto dizer que se ao triplicar a quantidade de dias, triplica-se a quantidade de ovos? A resposta dos alunos vai ter que ser não, para todos, porque aqui o aluno tem que perceber que não tem uma relação de proporcionalidade em relação aos dias e a quantidade de ovos, porque quando o Lua comprou a galinha, no caso agora, ele já tinha um número X de ovos, ele já tinha 1.200 ovos, então não vai ser proporcional o número de ovos conforme o passar os dias. Então, por último, a gente pediria para os alunos escrever a fórmula que relacione a quantidade de dias com a quantidade de ovos. A fórmula que eles teriam que chegar é que que é igual a 1.200 mais 4x, onde o y é o número total de ovos, 1.200 é o número de ovos que o Sr. Lua já tinha, e 4x seria o 4 ovos que a galinha põe vezes o x, que vai ser o número de dias. E para a última atividade, a gente pediria para os alunos desenhar o plano e determinar o domínio, encontrar os pares, traçar os pares, depois ligar os pontos e concluir o esboço do gráfico. E no final, a gente poderia ainda usar alguma tecnologia como GeoGebra, como está no slide, para
para inserir o gráfico, tanto da primeira função quanto da segunda função e trabalhar com elas usando GeoGebra. Oi, eu sou Ângela e vou apresentar a habilidade EM13 MAT 404, que é analisar funções definidas por uma ou mais sentenças, tabela de imposto de renda, contas de luz, água, gás, etc., em suas representações algébricas e gráficas, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais. E também vou apresentar a EM13 MAT 501. Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de primeiro grau. Atividade. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Aqui está o gráfico. Podemos ver que no eixo vertical está o eixo Y, que é o combustível do tanque, que vai de 0 a 50, e na horizontal está a distância percorrida, que vai de 0 a 500, o valor de X. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é? Vamos à resolução. Sabemos que essa situação é uma função de primeiro grau, já que o gráfico é uma reta. Além disso, o ponto em que a reta toca o eixo Y é o ponto 0,50. Então, seja, f de x é igual a ax mais b. Essa é a função de primeiro grau. Se f de 0 é igual a 50, então 50 é igual a a vezes 0 mais b. b é igual a 50. Logo, sendo b igual a 50, para encontrar o valor de a, basta encontrar outro ponto no gráfico. Usaremos o ponto 0,500. Se f500 é igual a 0, então 0 é igual a vezes 500 mais 50, onde 500 é o valor de x e 50 é o valor de b. Menos 50 é igual a vezes 500. Logo, a é igual a menos 50 dividido por 500. Se simplificarmos, a vai ser igual a menos 1/10. Logo, a nossa função algébrica vai ser f de x é igual a menos 1/10 de x mais 50. Vamos criar agora uma tabela para enxergar melhor a resolução. Nessa tabela, de um lado a gente tem a distância percorrida, que é o valor de x, que vai de 0 a 500, de 100 em 100. E do outro a gente tem os litros gastos, valor de y, que vai de 50 até 0, pulando de 10 em 10. Podemos também achar o domínio em imagem da função. Olhando a tabela, a gente vê bem o domínio. O domínio representa a distância percorrida, o valor de x, que vai dizer, então, nosso domínio é 0 a 500. Podemos ver também a imagem, que é indicada através da quantidade de combustível gasto, valor de y, vai de 0 a 50. Logo, ela é uma função decrescente, pois quanto mais quilômetros percorria, menos gasolina havia no tanque.
Vamos ver agora, só por curiosidade, a função crescente e depois uma decrescente. Essa daqui é uma função crescente, onde a gente tem a tabela e o gráfico. Aqui a gente tem y é igual a 3x menos 1. A gente pode notar que quanto mais o x aumenta, o valor de y também aumenta. Quando isso acontece, é sinal que a função é crescente. Aqui a gente tem como resolver essa equação. Y é igual a 3x menos 1. Então, vamos substituir o valor de x por menos 3. Y vai ser igual a 3 vezes menos 3 menos 1, que vai ser igual a menos 9 menos 1, vai nos dar o valor de menos 10. Agora, no lugar de x, vamos colocar menos 2. Y vai ser igual a 3 vezes menos 2, menos 1, que é igual a menos 6 menos 1, que vai ser menos 7. X é igual a menos 1, y é igual a 3 vezes menos 1, menos 1. Isso vai ser menos 3 menos 1 igual a menos 4. E assim a gente pode continuar fazendo todos os valores. Podemos notar que quanto mais aumenta o valor de x, mais aumenta o valor de y. Logo, a função é crescente. Esse outro exemplo, a gente já tem um gráfico e uma tabela decrescente. Podemos notar que quanto mais o x aumenta, mais o y diminui. Aqui a gente tem a função menos 2x mais 3. Aqui sua resolução. Vamos substituir um valor de x o menos 3. Vai nos dar f de menos 3 é igual a menos 2 menos 3 mais 3, que vai ser igual a 6 mais 3 igual a 9. Agora x menos 2. Se f de menos 2 é igual a menos 2 vezes menos 2 mais 3, vai ser igual a 4 mais 3, igual a 7. Se x é igual a menos 1, f de menos 1 é igual a menos 2 vezes menos 1 mais 3, vai ser igual a 2 mais 3, igual a 5. Com isso, notamos que conforme o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Pode ver ali, ó. O x vai de menos 3 a menos 1 aqui nesse exemplo, e o valor de y está começando do 9 e vai diminuindo até o 5. Logo, a função é decrescente.